porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis os juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome
teu louvor, da tua adoração, da tua generosidade. Obrigada, Jesus. Se renda ao amor do Pai, igreja. Não temas, Ele é contigo. Aquele que vive para todo sempre, que é de eternidade a eternidade, papai. Muito obrigado, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, ó Pai. Uma vez, Pai, queremos te exaltar, te glorificar, te agradecer por esse tempo que se chama hoje, Pai. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos, Pai. Por isso nós nos alegramos, porque jamais nós estamos sós. Jamais estamos sós, papai. Se nos depararmos com o fogo, se depararmos com a água, com as tempestades da vida, Pai, a verdade é que o Senhor está conosco em cada uma dessas situações. Ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor é por nós, o Senhor é conosco, o Senhor está em cada um de nós e passa junto em cada situação, em cada circunstância, papai. Por isso nós somos gratos ao Senhor, te exaltando, papai, te glorificando, Pai, por cada manifestação do teu poder, cada manifestação da tua graça, do teu amor, do teu favor sobre as nossas vidas. Pai, sabemos que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, o Senhor tem trabalhado em cada um de nós, Pai. E, Pai, continua através do teu Santo Espírito ministrando em cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Se alguém entre nós, papai, com alguma dor agora, seja lá em qual parte do corpo seja, Pai, essa dor é uma injustiça e por ser injustiça nós anulamos ela agora na raiz, Senhor, ali onde ela originou-se, nós secamos agora em nome de Jesus Cristo, declarando saúde plena. Aquilo que é a herança do meu irmão, da minha irmã, nós trazemos à existência essa herança sobre essa vida, seja emocional, algum pensamento de morte, algum pensamento de fracasso, algum pensamento de derrota, Senhor, nós lançamos sobre Ti, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, e eu declaro a paz, a alegria, Senhor, Pai, o Teu poder, o Teu Espírito, trazendo, Pai, manifestando, Pai, essa esperança que há neles, a esperança em Cristo Jesus, a esperança que não decepciona, a esperança que não fracassa, que jamais falha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Sintam-se abraçados, podem se assentar por gentileza. Obrigado, equipe. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz por estar com Jesus? Com certeza, né? Até o momento, né, então, aguardando novas manifestações das nossas autoridades, a princípio, então, aquilo que nós temos como reuniões, né, enfim, a agenda da semana, a princípio, estão canceladas, né,
Nossa liberdade que nós temos hoje é de cultuar nos domingos, né? Então apenas no domingo. Então por isso, a princípio, as atividades da semana estão canceladas e até o próximo final de semana. Se eu não me engano, se amanhã o prefeito não vier com novos decretos, né? Então só na segunda que vem ele vem com outros decretos. Talvez ele flexibilize ainda mais a questão das igrejas, né? Mas a princípio somos gratos a Deus por podermos ter as celebrações aqui. Então tivemos hoje de manhã, já então lembrando, sempre no domingo de manhã, às 10 horas, temos uma celebração, e à noite às 18h30. Então, vai de cada município. Ali em Gaspar, nossa congregação está fechada hoje, a partir dessa semana que vem ela está aberta também só ao domingo, só aos domingos, com 1h30 de culto. Então, são restrições que a gente tem que respeitar, e sabemos que logo toda essa situação ela já vai acabar. Assim eu creio, assim eu declaro, e como igreja a gente tem sempre mantido informados os líderes, os pastores, aquilo que a gente vier a fazer durante a semana em casa, orando, que nós tivemos na sexta-feira o relógio de oração, tivemos 24 horas de oração. Na semana anterior tivemos todos os dias oração à noite pela cidade, pelo prefeito, pelas pessoas que estão nas UTIs, estão nos leitos das enfermarias, enfim, guerreando, exercendo o governo, aquilo que cabe nós como igreja. Eu tenho falado e Deus tem cada dia confirmado ainda mais no meu espírito. Não espere de pessoas aquilo que só eu e você podemos fazer. Como igreja, somos nós que exercemos autoridade sobre a cidade, sobre uma nação, sobre um estado, sobre o mundo. A autoridade quem exerce somos nós, a igreja. E a palavra diz, quando o justo ele exerce o governo, a cidade se alegra, a cidade está feliz. E nós cremos nisso e declaramos dessa forma, e milagres têm acontecido. Nós ouvimos a pastora Clarice, ontem uma irmã ligou lá para casa, pastora, com a loja fechada. Veja, loja fechada, nós vendemos mais do que todas as semanas abertas, Então é Deus, meus amados, é Deus que opera os milagres. Agora eu preciso fazer a minha parte, que é crer, Se eu não creio, infelizmente eu só vou ouvir os testemunhos dos outros, Mas aqui tem um povo que crê, uma família que crê, e por isso nós temos ouvido muitos milagres e vamos continuar ouvindo, amém? Sou responsável por falar bem do Senhor. Eu quero agradecer uma vez mais também, toda a equipe da mídia, Então, o irmão Valdeci, com toda a equipe da mídia, mais uma vez, todo o trabalho que eles têm feito toda semana, as pessoas recebendo o culto em casa, manhã à noite, os devocionais que a gente tem gravado todas para toda a semana, Então, graças a Deus por essas vidas também que têm empenhado e investido nesse projeto. Se não fosse eles, com certeza, talvez não teríamos, Então, toda a equipe também estão de parabéns. Todos estão aí ajudando, fazer o trabalho acontecer, desde estacionamento, segurança, organização, EBI, enfim, todas as áreas, a música, a técnica, essa obra só acontece porque pessoas estão disponíveis, e estão aí fazendo a obra. Senão, a gente não iria ter essa obra acontecendo. Então, sou grato a Deus por todos que têm se empenhado nessa obra. Salmo 103, do versículo 1 ao 5, essa é a quarta parte dessa mensagem. Você pode pegar todas as mensagens também no YouTube, ali no Facebook, no nosso site também. Então, são várias ferramentas que estão disponibilizadas as mensagens. Os devocionais também, então você pode estar acompanhando e também compartilhando essas mensagens. Então é a quarta parte nessa noite, com certeza não vou terminar ela, vai ficar para uma próxima oportunidade, ou ainda mais uma próxima oportunidade, porque cada dia que eu sento para preparar um pouquinho, o Espírito vai acrescentando, Ele vai trazendo revelações e com certeza eu creio que vai ser de grande valia para as nossas vidas. Salmo 103, do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 103, versículo 1 ao 5. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura,
e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. De modo que a sua juventude se renova como a águia. Então nós falamos, na primeira oportunidade, são alguns benefícios, 5 benefícios. Então, primeiro, que Deus nos perdoa plenamente todos os nossos pecados, passados, presentes e os futuros. Segundo benefício, é Ele que nos cura de todas as nossas doenças, todas as enfermidades. Terceiro, Ele nos coroa, nos faz reis e sacerdotes. Quarto benefício, Ele que nos prospera, que nos faz prósperos, Então, e hoje eu quero falar sobre o quinto benefício, somos renovados. Você fica feliz com isso? Não. Ser renovados? Eu fico feliz, saber que é a vontade dEle, é um benefício dEle para a minha vida, A parte B do versículo 5, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Talvez você conheça várias histórias, vários períodos que a águia, então quantas lições que a gente já ouviu falar da águia, e a Bíblia usa vários exemplos, tem vários versículos que você fosse ler na palavra de Deus, você vai ver que Deus usa o exemplo dessa ave comparando a nossa vida. Você concorda com isso? Tanto é que o salmista diz que a nossa juventude é renovada como a águia. Podia ser como uma girafa, não podia? Podia ser como um elefante, poderia ser como diversos animais, mas ele compara com essa ave chamada águia. E se você for estudar como que uma águia ela é renovada, não somente a águia, mas também os diversos pássaros, quando eles passam por um período de renovação, ou seja, a mudança de penas, essa mudança que ele faz, enfim, tem a mudança do bico, das penas e tal, não quero me ater em tantos detalhes, mas nesse processo da renovação das penas, é um processo, conforme os especialistas, os entendidos no assunto, como as demais águias, no tempo dela de renovar as suas penas, passam por um período sério de desidratação. Período sério de desidratação. Grave essa palavra, desidratação. Então, um período que ela enfrenta nessa mudança, nessa renovação da sua vida. Então, logo, quando uma pessoa desidratada, o que ela precisa, de imediato na vida dela? O que ela precisa? Ela precisa? Água, Ela precisa de água. Uma pessoa desidratada, automaticamente ela precisa, antes de qualquer outro medicamento que ela possa receber, mas ela precisa imediatamente de água, ela precisa repor a água. Então, assim também é conosco. Na minha vida, na sua vida, nós estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia, e com isso eu preciso me hidratar. E eu me hidrato com o quê, pastor? Com a água, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, meus amados, minhas amadas, uma pessoa desidratada, ela tende a adoecer fácil. Independente da classe social dela, se ela pode ter muito dinheiro, muitas posses, muita riqueza ou não ter nada, o princípio é o mesmo. Se ela não prestar atenção, ela adoece fácil. Adoecendo fácil, ela perde as suas forças, perde o ânimo, perde a alegria, não tem prazer em fazer algo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm andado de uma forma desidratada. Muitas pessoas têm andado de uma forma desidratada. Quantas informações que nós temos recebido diariamente mostrando que as pessoas que têm uma imunidade baixa, elas são mais vulneráveis a ficarem doentes. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Então, quanto mais vulnerável, quanto mais ela está vulnerável, mais a imunidade baixa, mais propensa ela ficar doente. E não só com o coronavírus, mas de todo tipo de enfermidade. Isso é uma coisa que é assim, não tem como mudar. Uma pessoa vulnerável, ou seja, uma pessoa desidratada, uma pessoa com a imunidade baixa, a tendência dela é ficar mais, primeiro, doente, ou seja, mais fácil doente do que uma pessoa, talvez, que tenha uma imunidade mais alta, uma imunidade boa.
Então nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, se você for ler lá no início do Evangelho, quando ele foi tentado, ele vai para o deserto ser tentado por Satanás, ele está ali num período de jejum de 40 dias, a Bíblia diz que quando ele terminou esse período de jejum dos 40 dias ali, a Bíblia diz que ele teve fome, ele não teve sede, porque ele com certeza ele acabou se hidratando, ele acabou bebendo água porque ele era homem como nós, e um ser humano, né, uma pessoa na normalidade, ele consegue ficar 3 dias sem beber água. Então muitos de nós já fizemos talvez um período longo de jejum, mas de alimento, né, mas de água a gente consegue ficar 3 dias. Então Jesus, a Bíblia diz que no período quando ele terminou de ser tentado por Satanás, ele teve fome, não teve sede. Então, ele acabou se hidratando. E nesse tempo, né, então Jesus ele não teve sede, mas ele teve fome. Ele estava hidratado com água, pois sem água, então, a gente sabe que infelizmente a pessoa não sobrevive. E nesse tempo, infelizmente, tem muitos filhos, né, de Deus que estão desidratados. E desidratado como, pastor? Espiritualmente falando. Espiritualmente falando, a pessoa tem muitos desidratados porque estão se alimentando mal. Tem se alimentado mal, e não por falta de um alimento bom que nutre, mas porque decidiram se alimentar de alimentos não saudáveis. Quando eu vejo um vídeo de uma pessoa, de um irmão, de alguém que está lá falando um monte de besteira, com certeza ele não se alimentou de coisas boas, com certeza está se alimentando de lixo. Está se alimentando de um alimento não saudável, para sair aquilo da boca dele, é porque com certeza a palavra, o alimento saudável, o alimento sólido, o alimento que transforma, não está se alimentando. Não está se alimentando. Então, essa pessoa com certeza não está se hidratando, né, com a água da vida. E aí nós entendemos porque muitos estão aí com medo, isolados, não exercem a sua cidadania, não glorificam a Deus. É bem simples para a gente entender algumas coisas que têm acontecido. E nós sabemos que a desidratação pode vir de 2 formas. Ouça, quando eu estava preparando essa palavra e Deus mostrando, ele vem de 2 formas. Talvez tenha outras, eu não sei, mas o que eu entendi de Deus são 2 formas que a desidratação ela vem. Ela vem dessa forma que assim, ou a pessoa não tem alimento suficiente, ou ela não tem água, ou ela tem, mas ela não se cuida. 2 formas. Ou ela não tem, a gente sabe de vários lugares, pessoas têm morrido desidratadas porque não tem uma água tratada, não tem um alimento saudável, e outros a gente também ouve a pessoa sofrendo porque ela tem, mas ela não usufrui. Eu sei, tem pessoas, a gente não vai citar, mas, enfim, se a gente for fazer só entre nós, né? Água todos nós temos, sim ou não? Tem alguém aqui na igreja que não tem água em casa? Eu acho que todos têm água em casa. Quantos que bebem regularmente água? Não precisa levantar a mão. Porque eu sei de pessoa, pastor, eu não consigo tomar água, eu só tomo Coca-Cola, eu tomo refrigerante, eu tomo tantas coisas, menos água. Mas ela tem água encanada, ela tem água filtrada, ela tem um bom filtro, enfim, ela tem um purificador, mas ela não bebe, então não é por falta, ela tem, mas ela não se hidrata da forma correta. Então, a água, todos nós temos, quantos bebem, né, todos os dias a quantidade necessária? Então, eu preciso me hidratar, né, muita água, né, agora trazendo para o lado espiritual, mergulhar na palavra, na abundância da palavra. Na abundância da palavra. Então, Deus, pela sua graça, Ele nos sustenta na nossa caminhada. Ele, pela graça dEle, Ele nos sustenta na nossa caminhada. Então, ouça, a gente ouviu a pastora Clarice falando aqui assim, independente de uma crise, ouça, meu amado, minha amada, independente de uma crise, eu tenho falado aqui, essa aqui não é a última, virão outras, talvez até piores do que essa daqui assim, vem. É assim, o mundo ele caminha dessa forma, que assim, uma pandemia, veja, independente de uma crise, independente de uma pandemia, independente de um lockdown, seja lá o que possa vir, nós temos e jamais poderá ser-nos tirada a palavra e o Espírito Santo que habita em nós, estará em nós para sempre, jamais vai ser-nos tirado.
Independente do que venha, eu não quero gerar desânimo, tristeza, nada na sua vida. Eu quero te fortalecer. Eu quero te animar, eu quero com a palavra de Deus fazer-te um homem, uma mulher, de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós, independente das situações. Outro dia encontrei um pastor no mercado ali, cumprimentando um pouquinho, falando de umas situações também. Eu disse assim, né, imagina se o Sadraque, Mesaque e Abidnego, imagina se Daniel, imagina se José, imagina se Paulo, se os discípulos viessem para na nossa era agora, nos nossos dias agora, e tivessem uma conversa conosco, e de repente ele dizer, vocês estão reclamando do quê? Estão chorando do quê? Coronavírus? Tá, mas quantos cerrados pelo meio já tiveram na igreja como cristã? Quantos queimados vivos já foram? Quantos que já foram mortos pelas espadas, lança? Quantos foram enterrados numa estaca? Você sabe a história da igreja? Quando você conhece a história de Nero que tocou fogo em Roma, uma das formas dele incendiar e de ter os jogos que ele tinha lá nas arenas era enfiando os cristãos numa estaca e botando piche e fogo neles. Você sabe por que Jonas, o profeta Jonas, ele fugiu quando ele tinha uma missão ali em Tarsis? Por que ele fugiu quando ele era para aquela região, ele vai para Nínive, ele vai para uma outra região? Porque Deus ia salvar aquele povo ali, assim, que quando pegava um hebreu, tinha uma estaca, perdão para quem se chocar com isso, assim, mas uma estaca pontiaguda assim, ele enfiava o cristão pelo ânus aqui, e saía aqui em cima na garganta e deixava exposto a pessoa lá. Por isso que ele não quer cumprir essa missão em Nínive e vai para Tarsis, que significa o fim do mundo, porque ele sabia que se ele pregasse lá, Deus ia salvar aquele povo, e foi o que aconteceu. Então imagina os nossos antepassados, e eles suportaram todas essas coisas que eles suportaram, sem o Espírito Santo que nós temos. Veja que Daniel recebe uma missão, falei outros dias, e quem não cumprisse aquele decreto, ele ia ser lançado na cova dos leões. Ele segue a vida normal, vai para o quarto dele no segundo andar, segundo piso, com a janela aberta, com as cortinas abertas, e vai orar da mesma forma como ele orava. Da mesma forma, sem o Espírito Santo. Então, veja, independente do que eu e você viemos a passar nessa terra, duas coisas jamais vão ser nos tiradas. A palavra de Deus que está no nosso espírito, e o próprio Espírito Santo que habita em nós estará conosco para sempre. Para sempre. Então a palavra que nos lava, o Espírito Santo que nos ajuda, nos fortalece, o Espírito da verdade que nos guiará na verdade e em toda a verdade. Veja o profeta Jeremias, o que ele nos ensina nessa confiança sempre no Senhor. Jeremias 17, versículo 7 e versículo 8, um texto bastante conhecido. Jeremias 17, versículo 7 diz, bendito o Senhor, bendito o Senhor, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então veja o que ele está dizendo aqui assim, bendito, está na sua Bíblia isso? Bendito, não maldito, mas bendito o homem que confia no Senhor, que descansa no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. É isso que ele fala. Quando você lê na Bíblia confia, você tem que automaticamente ligar ao descanso. Descanso. Ah, pastor, eu confio em Deus. Então você é um homem, você é uma mulher que descansa. Descansa em quê, pastor? Em Deus. Veja que se você ler o versículo 1 e 2 do mesmo capítulo, eu não vou passar aqui, mas você vai ler lá dizendo malditos. Ele começa dizendo, maldito o homem que faz do braço dele, que faz da força dele, que faz do dinheiro dele, da sabedoria dele, dos cursos dele, das empresas dele, maldito. Aí ele diz, maldito o homem que faz do braço a sua força, ou seja, que quer tirar dali o seu sustento, em outras palavras, que não confia no Senhor, né? Então, mas aqui ele está dizendo, bendito do Senhor, porque ele confia em Deus e somente nele, e sendo assim, veja como Deus ele nos vê. Versículo 8, aí ele está continuando a falar no versículo 8, porque ele, veja, ele quem? Esse homem, eu já falei várias vezes, né? Homem, quando você lê ali, é homem e mulher, então, ser humano. Quando o homem, ele confia no Senhor, né, por ser um homem
bendito que confia no Senhor, ele é comparado aqui no versículo 8, porque ele é como a árvore, veja, é como a árvore plantada junto às águas, que estendem as suas raízes para o ribeiro, e não receia, veja, não receia quando vem o calor. Tem outras traduções que diz que ele não se aflige com os meses. Quantos nós estamos passando? Meses, 6 meses já de seca. Ele não se aflige com os meses de seca, mas a sua folha fica verde, e no ano, veja minha irmã, quando eu estava lendo esse versículo, me saltou aqui, é no ano da sequidão, não é em alguns dias, é no ano da sequidão, né, não se perturba, não deixa de dar fruto, não deixa, diga, não deixa de dar frutos. Na versão a mensagem diz, mas feliz é o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com as suas raízes, com as raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente, e as suas folhas não perdem o verde. Veja o que ele termina falando, passam pela seca com tranquilidade. Passam pela seca com tranquilidade. Tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Passa dando fruto fresco em todas as estações. Veja que no ano da sequidão, quantos já têm falado, pastor, 2020 já foi, 2020 já acabou, e assim vai ser até janeiro e tal, independente do que está por vir, o que eu sei é que aquele que confia no Senhor é comparado como uma árvore plantada junto às águas, cuja as raízes se estendem. E quando vem o pior calor, a pior seca, a pior pandemia, a pior catástrofe, ele não teme mal algum, porque ele passa por esse período com tranquilidade. Só que ele não passa só com tranquilidade, mas ele passa dando frutos. Ele passa alimentando os famintos, ele passa arrecadando o maior número de cestas básicas que não arrecadava antes. Ele passa investindo nas famílias, ele passa investindo na obra, ele passa investindo na vida das pessoas, ele passa com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Em todas as estações. Veja, feliz é o homem que tem muitos recursos humanos, que tem boa saúde, que tem uma família estável, que tem um bom emprego, uma ótima empresa, uma formação escolar impecável. Não. Todas essas têm o seu valor, mas quando chega o ano da sequidão, essas nem sempre conseguem passar com tranquilidade. Nem sempre passam com tranquilidade. Então veja que passar com tranquilidade pelo ano da sequidão e dando frutos frescos em todas as estações é a chave nesse texto. A chave nesse texto está em somente quem confia, quem descansa no Senhor, quem faz do Senhor o seu abrigo, o seu esconderijo. E esse confiar somente quem está hidratado. Se a pessoa não está hidratada, ela não confia. Não. Eu sei de muitos casos, pessoas estão aí, já fizeram todas as asneiras, barbaridade, podia pensar. Por quê? Porque estão desidratados. Não por falta de alimento, não por falta de água. Ela tem água e tem alimento, só que ela não vai e se hidrata com o alimento e não com a água da palavra, a palavra de Deus. Veja que João 7, versículo 38 e 39, diz que o confiar, somente quem está hidratado, e ele está hidratado porque do seu interior flui rios de água viva. Então veja o que Jesus está falando, quem crê em mim. Quantos que creem em Jesus aqui? Diga, eu creio em Jesus. Diga com mais convicção, eu creio em Jesus. Então, Jesus falando, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão
rios de água viva. Quem crê em Jesus, do seu interior flui não uma laminazinha de água, mas flui rios de água viva. Veja agora o versículo 38, diz o versículo 39. Ele, Jesus Cristo, quando ele está falando, pastor, eu também às vezes ouvi várias mensagens e eu ouvi muitas pessoas, mas rios de água viva, como é que é esse negócio de rios de água viva fluindo do meu interior? Como é que funciona esse negócio direitinho? Daí quando eu vou para o versículo 39, veja que o próprio Jesus e João, que está escrevendo, está se referindo aqui assim, quando Jesus diz que aquele que iria crer em mim, do seu interior iam fluir rios de água viva, Jesus estava se referindo ao Espírito. Veja que Jesus estava se referindo ao Espírito que mais tarde, porque só depois da ressurreição de Jesus, só depois que ele foi assunto aos céus, lá no Pentecostes eles iam receber o Espírito Santo. Só lá eles iam receber o Espírito Santo, até então eles não tinham recebido. Então Jesus, quando diz que aquele que viesse a crer nele, do interior dele iria fluir rios de água viva, mas quando ele está falando de rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito, que eles iriam receber. E iriam receber ali em Atos, bem claro, Atos 2, quando no dia de Pentecostes 50, né? Depois de 50 dias, então mais tarde receberiam quem? Os que nele crescem. Você creu em Jesus Cristo? Então você recebeu o Espírito Santo. Você não precisa, Deus me dá o Espírito Santo. Não, você já recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, do seu interior flui rios de água viva. Rios de água viva. Então, rios de água viva. Então, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, quando se refere a rios, né, esses rios vão fluir, vão jorrar, vão brotar do seu interior. Amém? Então, você crê em Jesus? Amém. Pastor, eu creio. Então, meu amado, minha amada, do seu interior fluirão rios de água viva. Flui porque em você tem uma fonte chamada Espírito Santo. João 4, versículo 13 e 14, diz Jesus Cristo. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Quem bebe uma água natural do poço, né? A água da rede tem sede outra vez. Eu estou bebendo porque eu tenho sede outra vez. Mas diz, mas quem beber da água que eu lhe der, quem beber do Espírito que ele lhe der, quem beber daquilo que ele vem da fonte, que é ele, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar. Para quantos? Para quantos? Para a vida eterna. Seca a fonte numa pandemia, seca a fonte numa catástrofe, seca a fonte no desemprego, seca a fonte quando faltar recursos financeiros, enfim, não. Então ele deixa bem claro, quem beber do Espírito, quem beber da água que ele lhe der, da palavra que vier da boca dele, jamais terá sede. Então a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Meu irmão, minha irmã, não sei quanto a você, a pastora deixou bem claro, olha, se ela não consegue, a bênção que chega nela não pode parar nela, porque se a bênção parar na minha vida, já não é bênção. Se a bênção parou na sua vida, não é bênção. Veja, se tornará uma fonte, meu irmão, minha irmã, não sei quanto a você, mas se eu tivesse uma fonte em casa, jorrando água, e os meus vizinhos tivessem sem água em casa, eu ia reter toda aquela água para mim. Eu ia tomar banho de 5, 6 horas debaixo do chuveiro, porque eu tenho uma fonte de água em casa. Ou eu iria distribuir aquela água para os vizinhos. A água se torna uma fonte em mim a jorrar para a vida eterna. A jorrar. Então aquilo que Cristo tem feito na minha vida, se parar em mim, é uma obra como se fosse uma obra sem graça. Mas uma obra que começa em mim e atinge outras pessoas, com certeza é uma obra poderosa. É uma obra poderosa. Eu mostrei semana passada o vídeo lá na Índia, lá naqueles países lá, que alguns irmãos, está lá a comunhão cristã, ela é representada naquele projeto. Está lá, projeto lá no Camboja, está lá na Índia, está lá em outros países, tem uma participação de quem? Daqueles que entendem que a água que chegou na vida deles vai jorrar para aquelas outras vidas. 2.000 crianças salvas, mais não sei quantas igrejas montadas lá, porque a água que chega em nós não pode parar em nós. Pastor, quando é que o senhor vai pisar no Camboja? Talvez nunca.
Lá na Índia, talvez nunca, mas tem colheita que eu semeei lá no Camboja, na Índia, que vai para a vida eterna, jorra para a vida eterna, meu irmão. Jorra para a vida eterna, e não é com muito não é com muito. Falei na semana passada, um pouco na mão de Jesus, um pouco na mão dos discípulos, está coitado, ô Jesus, se nós gastarmos esses 7.000 reais em pães, vai dar mal e mal um pedaço. Mas nas mãos de Jesus todos comeram até se fartar. Até se fartar. Não tem pedaço com Jesus, tem abundância com Jesus. Tem abundância, amém? Então, por isso nós não tememos se vier a seca, a escassez, a morte, não tememos porque nós estamos plantados junto às águas, diz o texto, junto ao Éden. Eu ia até pegar lá para o Éden, lá, e ia trabalhar nos 4 rios que vêm lá do Éden, eu nem entrei nessa parte ainda, se for porque ele está dizendo conforme os rios que são ligados lá no Éden, lá na criação, é lá antes da queda, onde Adão e Eva tinham tudo. Onde eles tinham tudo, não faltava nada. Então nós estamos plantados, o texto diz, plantados, não separados. Nós estamos plantados, não separados, mas junto às águas, junto à vida, junto à provisão, junto ao sustento, junto aos nutrientes, para dar fruto constante. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? 2 Coríntios 3,18. O apóstolo Paulo falando, e todos nós quem? Todos nós que cremos em Jesus Cristo, todos nós que recebemos o Espírito Santo, todos nós que somos filhos, somos filhas de Deus, todos nós, diga, é comigo que ele está falando, diga, é comigo que ele está falando, todos nós que com a face descoberta, está falando do exemplo de Moisés, você pode ler o contexto depois, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então todos nós, meu irmão, minha irmã, todos nós que somos cristãos, todos nós que somos filhos, com a face descoberta, ou seja, sem o véu da lei, sem as normas, sem as regras, nós contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem dEle. Segundo a imagem dEle, nós estamos sendo, veja, nós não fomos totalmente, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, não é menor, sempre é maior, com Deus sempre é mais, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A Bíblia está dizendo que nós somos transformados dia após dia, de glória em glória. Então ontem, você, ano passado, mês passado, hoje nós já somos melhores. Eu vejo que hoje nós já somos melhores que 5 meses atrás. Quando março começou a pandemia, hoje nós somos melhores do que quando começou em março. Todo dia, meu irmão, todo dia você se torna melhor. Todo dia você vai sendo transformado de glória em glória, uma glória maior. É uma glória maior que é sobre as nossas vidas. Tudo é uma questão de perspectiva, de vida, de fé. Não ceder como derrotado. Não ceder como derrotado. As más notícias por anos querem impedir-nos de crer no Evangelho. Meu irmão, se você é um homem sábio, você é uma mulher sábia. Você crê nisso? Eu creio. E eu declaro sempre, nós temos uma família que é sábia. O sábio, ele não fica abrindo uma tela de tantas polegadas na sua casa para se encher de lixo. Seja sábio. Quando chega aquelas más novas, desliga aquela porcaria. Desligue, porque aquilo lá quer denegrir quem você é em Cristo Jesus. Pastor, mas não é importante a gente ficar atento àquilo que está acontecendo? Você pode ficar atento, pode. Você pode até acompanhar os números, desde que você tenha com o objetivo de você estar orando, combatendo para aquilo que diminua cada vez mais. Senão, não vale a pena. Então você pensa, eu vou ser o próximo da lista. Tomara que a UTI libere mais um lá para mim, ter uma vaga, porque vai estar chegando a hora. Estou sentindo negócio aqui já fora, pastor. Eu acho que o pulmão já está travando. Eu acho que
Estou orando para aliviar a UTI, para ser curado, não, para morrer mais um, para me sobrar uma vaga lá, pastor. Não, não faça isso. As más notícias, por anos querem impedir-nos de crer no Evangelho. Quando uma notícia de tal jornal nos abala, veja, quando uma notícia que você recebe te abala, preste atenção, é o mesmo que você pegar o Evangelho, dobrar e colocar no seu bolso. Te abalou? Pastor, me abalou essa notícia. Você pegou a Bíblia, o Evangelho, aquilo que Cristo falou a seu respeito, dobrou, ó, bolso, sem valor nenhum. É isso que acontece quando eu sou abalado. É isso que acontece quando você é abalada. Você está botando o Evangelho, está botando ali rios de água viva. Imagina, você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você está pegando essa palavra, você está pegando essa herança e dobrando e botando no bolso. É assim. Então, não faça isso com o Evangelho. Não transforme o Evangelho em mais um dia da sua vida. Não faça do Evangelho mais um dia, pastor. Não. O Evangelho é o fundamento da nossa vida. E a certeza absoluta que nós temos Deus, e Deus ele é por nós, e nós somos de Deus, e nós somos propriedade dele. É isso que o Evangelho fala bem claro, como o apóstolo Paulo fala, chamando, ei, não deixe que o Evangelho seja mais uma notícia no dia a dia de vocês. Veja Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, versículo de número 16, veja. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Diga o poder de Deus. Diga, é o poder de Deus. Veja, o Evangelho é o poder de Deus. É poder de Deus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação você tem que ligar logo a palavra grega sozo. Quando você ouve essa palavra, fala não só sobre perdão de pecados, está falando sobre cura, sobre milagres, sobre salvação, sobre perdão pleno, paz, alegria, saúde na alma, renovação diária, tudo isso está na salvação. Então Paulo está dizendo, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Veja, o Evangelho que eu e você temos é poder de Deus. Você tem poder de Deus, você tem poder de Deus, nós temos poder de Deus. O poder do Evangelho não é de simplesmente declarar que nós somos libertos do pecado, mas sim de nos colocar na posição de liberdade, confiança e comando total. Isso é confiar no Evangelho. O poder do Evangelho não é, pastor, sou livre, não, é você viver como livre. Não é só dizer, sou saudável, é viver como um saudável, viver com saúde plena, viver com salvação, poder para declarar sempre, eu sou liberto, eu sou curado, eu tenho saúde plena, eu sou próspero. É um poder para fazer que as pessoas sejam inteiras novamente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Imagina você se envergonhar daquilo que é poder de Deus. E esse poder está na sua vida. Imagina que a única coisa que pode mudar o planeta é o poder de Deus, e esse poder está na sua vida. Aí você se envergonha do Evangelho, se envergonha do quê? Do poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, jamais vou me cansar de falar isso. Nós, enquanto a igreja estiver nessa terra, existe muitas questões que podem ser transformadas enquanto nós estivermos aqui. Muitos cenários podem ser transformados, e isso é assim, através de um homem, de uma mulher que entende que ele tem poder de Deus. Josué um dia entendeu que ele tinha poder de Deus e disse, sol pare, lua se detenha. E até hoje eles não conseguem explicar, porque existe um período ali no relógio que foi atrasado, mas foi atrasado por uma batalha a ser vencida. Só que Josué é um homem sem o Espírito Santo, e eu e você temos o Espírito Santo, imagina quanto que nós vamos poder fazer. Sol, para, lua, se detém. E eles ficaram pensando, o que é esse cara para fazer isso?
Quem que é esse fulano aí que está falando com nós desse jeito? Ele sabe quem nós somos? Eles obedeceram. Porque, sabe por quê? Porque a natureza anseia a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. A natureza, meu irmão, minha irmã, não é a Amazônia que necessita da manifestação dos filhos de Deus. A natureza, ela anseia pela manifestação de Deus? Não. Ela está ansiando lá por Deus se mover. Não. Ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Porque quando um filho de Deus se manifesta, Deus se manifesta. Deus se manifesta. Ela anseia. Por que anseia? Porque depois da queda teve todo um prejuízo que sobrou para ela, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão. Como nós não tivemos nada a ver com o pecado de Adão. E nada a ver também com a justificação. Não fiz nada para ser, não fiz nada para ter. A natureza ela anseia, meu irmão, minha irmã, quando você ouve, Deus está no controle do quê? Deus, Ele é soberano, mas a terra Ele deu para nós. Os céus são do Senhor, a terra Ele deu aos filhos. Então o controle da terra está sobre a igreja. Quando eu me manifesto, tem controle. Quando eu não me manifesto, está descontrolada. Todo o caos que a gente tem acompanhado é porque os filhos não manifestam quem são. Quando os filhos se manifestam quem são, você vai ver que a cidade se alegra. A terra, os céus são do Senhor, a terra Ele deu. Pastor, Bíblia, lá vai para Gênesis. Quando Deus cria Adão, cria Eva, Ele cria, separa, faz todas as coisas e coloca Adão lá no jardim e diz, vocês vão governar. Deus não se meteu a partir daquele momento, em outras palavras, para dar um nome para os animais, para os peixes. Nada Deus fez mais, Ele fez tudo antes e botou o Adão lá e diz, governe a terra, enche a terra, subjugue a terra, multiplique. Todo o governo que Deus tinha, Ele passa para Adão. Por isso que girafa, aquele bicho lá do tamanho é girafa. Não podia ser rinoceronte? Podia, se Adão tivesse isso aqui vai ser um rinoceronte. Seria. Mas ele diz, isso aqui vai ser girafa. E Deus é o quê? Girafa. Isso aqui é minhoca, aquilo lá é cobra, aquilo lá está. Adão tinha todo o poder. Ele perdeu o poder porque ele falhou. Ele deu ouvidos para Satanás. Então, esse poder de governar, Satanás tomou de Adão, porque Adão falhou. Aí, como o Satanás também falha em governar a terra, porque ele estava matando, roubando, destruindo, Jesus toma o poder de Satanás novamente e entrega para a igreja. Vocês não ouviram, né? Quando Jesus, outro dia eu falei, essa é a minha igreja, sobre ela eu vou edificar, ou seja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Então, antes de eu e você surgir, Ele já nos fez vitoriosos. Antes de surgirmos, já éramos vitoriosos, por isso a comunhão cristã não faz campanha de vitória. Não faz barganha para conquistar alguma coisa. Não tem semana de jejum para se tornar vitorioso, não sobe o monte para se tornar vitorioso. Porque antes de nós surgirmos, nós já fomos vitoriosos. Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer. O poder do inferno, o poder do Deus dos mortos não vai prevalecer. Se o poder do Deus dos mortos não prevalece, quem vai prevalecer, meu irmão? Quem vai prevalecer? Quando ele está dizendo do Hades, o poder do Hades não vai prevalecer, ele está falando do Deus dos mortos, está falando de Satanás. Ele diz, eu estou formando a minha igreja e as portas, a autoridade do inferno não prevalece. Não prevalece. Com pandemia, sem pandemia, com seca ou sem seca, com desgraça ou sem desgraça, não prevalece. Não prevalece. Não prevalece na minha casa, não prevalece na minha empresa, não prevalece na minha saúde, não prevalece. Quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Se eu não sei, infelizmente, aí prevalece. Para terminar, porque no Evangelho, versículo 17, nem vai dar, mas vou só mais um versículo aqui. Porque onde, que é revelado onde?
No Evangelho, veja, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo, quem é justo? Como que se vive um justo? Pela fé. Na versão Temihor diz assim: eis aqui o segredo do poder do Evangelho. Veja, eis aqui o segredo do poder do Evangelho. Não há boas novas nele até que a justiça de Deus seja revelada. O mesmo versículo, numa outra tradução, diz aqui assim: eis aqui o segredo, veja, eis aqui o segredo do poder do Evangelho. Poder do Evangelho, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus. Ele está falando aqui, eis aqui o segredo do poder do Evangelho. Não há boas novas nele, até que a justiça de Deus seja revelada. Aonde que é a justiça de Deus? Aonde é revelada a justiça de Deus? No Evangelho. E o que é e quem se torna a justiça de Deus? Nós, os que cremos em Cristo Jesus. Justiça é um presente dado a quem recebe a Cristo como Senhor e Salvador. A minha justiça é um presente. Clarice falou de vários presentes. Quantos presentes você já ganhou? Nós ganhamos um presente que ele não se acaba, não fica velho, não tem não tem um modelo novo. O modelo é o mesmo sempre. Justiça é presente. O termo jurídico, uma posição que é do princípio, quando Cristo entrou na nossa vida, ao fim, na redenção, pela fé. Do princípio, quando Cristo entrou, até ao fim, quando ser um corpo glorificado, é pela fé. Na salvação, como na redenção. Do princípio ao fim, uma justiça que se manifesta pela fé. Somente pela fé. Como Cristo faz parte da vida de um homem, de uma mulher, pela fé, na sua obra perfeita, do início ao fim. Isso significa ter um posicionamento correto diante de Deus, um estado perfeito diante de Deus, presente gratuito de Deus aos homens. Logo, se é presente, você já comprou um presente para dar. Mas quando você recebe, você não compra, você ganhou. Gratuitos. Deus nos deu um presente, justiça, uma obra perfeita. Ninguém consegue comprar, porque é presente. Presente não se compra, presente se recebe. Presente se recebe. Grave isso, presente se recebe. Justiça, pela fé, presente. Logo, se é presente, não dá para comprar. Meu amado, minha amada, como se nasce um homem ou uma mulher? Como se nasce? Pastores, quem que não sabe disso? Até uma criança sabe, pastor. Cegonha passa lá, libera lá. Como nasce um homem e nasce uma mulher? Você sabe? Com certeza, né? O casal tem um ato sexual, com planejamentos, depois de 9 meses, geralmente vem o bebê. Sim ou não? Assim é um homem e uma mulher que tem um encontro com Cristo, se torna um espírito com Ele e pronto, o novo surgiu. É difícil. Teve um encontro com Cristo, se tornou um só espírito, como Paulo diz, aquele que se une a Cristo se torna um só espírito. O homem se torna um espírito com Cristo, e assim surgiu um novo homem e uma nova mulher. Como um homem e uma mulher têm um ato sexual e vem um bebê, assim é o homem que se une a Cristo, ele se torna um novo homem, uma nova mulher, o novo surgiu. Então assim acontece com uma pessoa que foi justificada, nasceu de novo, foi justificado, pronto, simples assim. Cristianismo tem a ver com confissão, confissão de quem eu sou em Cristo Jesus.
Você quer saber o que significa cristianismo? Cristianismo é uma religião dos cristãos. Não. Cristianismo tem a ver com confissão. Você confessa quem você é em Cristo Jesus. Isso é cristianismo. Confissão de quem eu sou em Cristo Jesus. Sou cristão. Glória a Deus. Pequeno Cristo. Sou cristão. Sou justificado. Sou amado. Sou perdoado. Sou purificado. Sou liberto. Sou justificado. A minha vida mudou, a minha vida transformou. Cristianismo tem a ver com confissão. Confissão de quem você é em Cristo Jesus. Confessar o que você possui em Cristo Jesus. Confesse quem você é em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos ter esses minutos para encerrar essa celebração confessando. Confesse. Confesse, meu irmão, confesse, minha irmã. Confesse vida, confesse saúde, confesse abundância, confesse que você é um homem, uma mulher perdoado, perdoada, que você é justo, que você tem paz, que você tem esperança, que você é livre em Cristo Jesus. Você sabe que antes de Davi, ele derrotar Golias, antes dele concluir, antes dele executar a vitória, ele já tinha declarado a derrota dele. A derrota ele não declarou só depois que ele pegou a espada e cortou a cabeça de Golias, não, ele deixa bem claro, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Blumenau, saberá que há Deus em Blumenau, saberá que há Deus em Santa Catarina, saberá que há Deus em Brasil, saberá que há Deus em Israel, hoje mesmo todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Todos que creem em Cristo Jesus são levados a um relacionamento correto com Deus. E Ele diz, diga hoje mesmo, a esse gigante que tem se levantado na sua casa, esse gigante tem se levantado na sua empresa, esse gigante tem se levantado no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus filhos. Hoje mesmo o Senhor te entrega nas minhas mãos. Hoje mesmo essa doença já foi derrotada na minha vida. Hoje mesmo essa dor já não faz mais parte do meu corpo. Hoje mesmo esse caroço no seio já desapareceu. Hoje mesmo esse tumor no cérebro já não existe mais. Hoje mesmo esse problema na coluna já não existe mais. Hoje mesmo eu deixei de estar na escassez para estar na abundância. Hoje mesmo, aquilo que vem me acusar já não acusa mais. Hoje mesmo, Pai, obrigado porque, Pai, é isso que nós vamos estar confessando, Pai, quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não somos um povo, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, amados do Senhor. Nós que estamos aqui, Senhor, estamos porque o Senhor operou algo grande nas nossas vidas, ó Pai. Pai, do nosso interior já estão fluindo rios de água viva, Senhor. Do nosso interior já estão fluindo rios de água viva, Senhor. Rios de água viva, porque o Espírito já nos foi dado. O Espírito, Ele já nos foi dado. O Espírito, Ele já nos foi dado. Por isso é rios de vida, é rios de saúde, é rios em abundância, é rios em provisão, é rios em salvação, é rios em perdão, é rios em justificação, é rios de Deus fluindo através da igreja, através do corpo de Cristo Jesus. É rios, eu profetizo rios, papai, porque a tua palavra diz é rios fluindo, uma fonte a nós a jorrar. Aqui não tem fonte seca, papai, aqui não tem fonte minguante, papai, aqui não existe, pai, filetes na fonte, não. Aqui é abundância de água, é abundância de poder, é abundância de saúde, é abundância nas finanças, é abundância nos negócios, é abundância, papai, nos relacionamentos. Pai, como igreja, uma vez mais, papai,
aquelas vidas que estão aí nos leitos das UTIs, estão clamando, estão lá, Senhor. Pai, famílias desesperadas, Pai, e algo que o Senhor já venceu lá na cruz, Jesus. Estão clamando, a natureza clamando pela manifestação dos filhos. Pai, como os filhos, nós manifestamos saúde na vida de cada homem, cada mulher naquele leito de UTI, naquelas enfermarias, aqueles leitos de enfermaria, Pai, nos profissionais da saúde, desde aquele que está lá nos serviços gerais, aos enfermagens, enfermeiros, médicos, anestesistas lá, cirurgiões, papai, todas as equipes ali nos hospitais, nós manifestamos vida neles, ó Pai, saúde plena, ânimo, alegria, Senhor, as forças sendo renovadas, nós declaramos uma hidratação sobrenatural sobre eles, ó Pai, para que eles não fiquem doentes, ó Pai, para que eles sejam guardados e continuem sendo instrumentos ali também para salvar, instrumentos para curar, instrumentos para dar vida ali, Senhor. Papai, no nome de Jesus, como igreja, Pai, nós declaramos, Pai, a economia de Blumenau, ela voltando a crescer, ó Pai, as empresas contratando funcionários novos, ó Pai, novas empresas surgindo, ó Papai, empresas contratando, ó Papai, empresas contratando, ó Papai, as escolas voltando a funcionar, Papai, Pai, os alunos podendo retornar, Senhor, Pai, enfim, no nome de Jesus, ó Pai, nós vemos o sobrenatural, nós vemos o sobrenatural, nós vemos o sobrenatural, papai. Quando o justo governa, a cidade se alegra. Quando o justo governa, a cidade se alegra. Quando o justo governa, a cidade se alegra. E o demônio e Satanás e o inferno tem que bater em retirada. Hoje nós cortamos a cabeça. Hoje nós anulamos todo esse medo, toda essa angústia, toda essa provocação do inferno contra essa cidade, contra essa nação, papai, em o nome de Jesus Cristo, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Fique sabendo, Israel, fique sabendo, Blumenau, fique sabendo, Santa Catarina, fique sabendo, Brasil, que não é com espada, não é com lança, mas é o Senhor quem peleja por nós, 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 é o Senhor quem vai à frente e diz: já cheguei, pode vir, pode chegar, porque o caminho já está aberto, as portas já estão abertas. O requentlababas uriquizibaias, shibomborrequelasteberreguechalti. Aqueles que nos assistem agora, a vitória é do Senhor, não é por espada, não é por lança, não é na força do braço do homem, não é na confiança do homem, mas é na manifestação dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos de Deus, dos filhos de Deus, dos filhos de Deus, dos filhos de Deus, se manifestando a cidade se alegra, se manifestando a natureza se alegra, se manifestando as famílias se alegram, se manifestando as empresas se alegram, se manifestando os hospitais se alegram, os hospitais se alegram, os hospitais se alegram, 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 porque é o Filho, é o Filho, é o Filho, é o Filho, os filhos se manifestando, os filhos, saúde, os filhos com provisão, os filhos com abundância. Exalte, 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 exalte a Deus, exalte, exalte. Pra sempre ser. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Declare, querido Pai, querido Pai, querido Pai, querido Pai, querido Pai. Nós somos Senhor, pra sempre sempre. Exalte.
ser. Declare isso, igreja, com toda a convicção. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizado no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizado no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. No teu Espírito, clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai, nós somos teus, pra sempre ser. Somos teus, papai. Somos teus para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, Senhor, para sempre, para sempre, querido Pai, para sempre, papai, para sempre, papai. Obrigado, Jesus, obrigado, papai. Somos herdeiros, somos seus, papai. Para sempre, 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 papai. Para sempre, para sempre, para sempre. Filhos, para sempre, herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, para sempre justificados, para sempre amados, para sempre perdoados, para sempre vida abundante, para sempre saudável, para sempre abundante nas finanças, para sempre, Pai, em todas as áreas, prosperando, para sempre, Senhor, para sempre, papai, para sempre, papai, para sempre, para sempre, para sempre, papai. Obrigado, Jesus. Nós somos seus. Para sempre ser. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, obrigado uma vez mais, porque uma semana poderosa, uma semana extraordinária já se iniciou, papai. Umas semanas de grandes e boas, maravilhosas novas já se iniciaram, papai. Pai, obrigado pelos milagres.
Pai, que nós vamos estar ouvindo já nesse dia, papai, outros que vão estar acontecendo no decorrer desses dias, papai. Pai, muito obrigado, Pai. Céus abertos sobre Blumenau, Santa Catarina, Brasil, céus abertos sobre as nações, papai, céus abertos, papai, e o teu nome sendo glorificado, teu nome sendo exaltado, teu nome sendo engrandecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém, papai. Permaneçam abençoados, abençoadas. Forte abraço. Veio até mim e te conheci.